estivermos na terra, irmãos, haveremos de enfrentar lutas e tribulações. Alguém disse de uma seguinte maneira: o único lugar onde não tem mais os problemas para se conviver chama-se cemitério. Ali você não tem mais. Porém, pós-morte, para a alma e o espírito daqueles que não se renderam a Cristo, só está iniciando os problemas deles. Aqui é fichinha, comparado com aquilo que os homens sem Deus haverão de enfrentar na eternidade. Por isso, antes de pregar nessa noite, se você ainda não assumiu um compromisso com Cristo, se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, hoje é uma noite para você refletir, para você decidir sair daqui com a tua vida mudada e transformada. Porque de nada vale você ter sucesso aqui na Europa. De nada vale você ter uma conta bancária recheada, você conseguir andar com um carrão, comprar e adquirir uma boa casa. Se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, tudo isso é inócuo, vazio, sem nenhum valor e sem nenhum sentido. E como pastor, diante da minha responsabilidade que tenho, com a tua alma, com a tua vida, eu digo para ti nessa noite: reflita de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Assentado mesmo, eu queria que você curvasse sua cabeça e fechasse os teus olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero orar pela tua igreja, para o teu povo, ó Deus, que se deslocou da sua casa para vir até aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, para serem ministrados por ti. Ó Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito Santo, toca agora, Senhor, nos nossos corações. Vem, Espírito, e sopra nesse lugar. Eu sei, Senhor, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E nós queremos pedir: ó Espírito Santo, ministra em cada coração. Deus, nós clamamos, Senhor, que a tua presença venha saturar esse lugar, mexendo nas entranhas, no nosso interior, levando-nos, ó Deus, a sermos confrontados com a tua palavra, para vivermos o teu melhor. Corrija, Deus, os corações, Senhor, nessa noite, Pai. E nos traga, Senhor, a tua revelação. Pelo poder do teu nome, assim oramos, Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, trago uma palavra da parte de Deus hoje. Eu convido a igreja para se colocar de pé. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 12. Diz assim: e aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Podeis assentar, queridos. Deus é real. Deus não é abstrato. Ele é absoluto. Ainda que os olhos humanos não possam ver, porque Ele é Espírito. Porém, Deus, Ele é real, Ele é soberano, Ele é grande, inigualável. Não era um ser criado. A sua existência vem desde as eternidades. Ele é Deus, Senhor absoluto, onisciente, onipotente, onipresente, soberano sobre tudo e sobre todos. Ele não depende de nada para que Ele exista. Totalmente diferente de eu e você. Para que você viesse a existência, você dependeu do teu pai e da tua mãe. Para que você subsista, você depende de N fatores para que você se mantenha vivo. Deus é autoexistente. Deus não depende e não precisa de absolutamente nada. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus absoluto, o Senhor sobre os céus e sobre a terra. Deus ama a tua vida, Deus nos ama. E a palavra de Deus é a sua carta de amor, onde Ele se revela a nós. Tudo que você pode conhecer de Deus é por revelação dEle. É porque Ele quis se revelar. Nós,
meros homens frágeis, falhos. Não podemos oferecer nada para Ele que Ele já não nos tenha nos dado. Tudo que você oferece a Deus, foi Ele que lhe deu. E nessa noite eu quero falar sobre a presença de Deus. Infelizmente, temos um inimigo chamado Satanás, um ser que se rebelou contra Deus, perdeu o céu, perdeu toda a posição espiritual que ele tinha, na sua rebelião contra Deus. E isso acarretou sobre ele o seu estado de juízo e de condenação. E esse ser, ele não se satisfaz com a sua perdição sozinho. Ele labuta dia e noite para que os homens não entendam o propósito de Deus, não conheçam Deus. E ele, desde a história, do início da história humana, tem labutado, trabalhado para desviar os homens de Deus, para afastar os homens do Senhor. Entenda uma coisa: dentro de nós tem uma coisa chamada pecado, a carne. Deus criou o homem perfeito, mas o pecado nos dilacerou, quebrou o nosso elo de comunhão com Deus. Mas Deus não desistiu de nós. Deus, na sua infinita graça, misericórdia, enviou o seu Filho Jesus, para que eu e você pudéssemos estarmos reconciliados com Ele. E tudo isso é por intermédio e por meio da graça. E eu inicio então a palavra dizendo, irmãos, a Arca da Aliança. Coloca aí, Michel. Esse objeto que foi construído por Moisés 1450 anos antes de Cristo, ali no deserto, Deus deu a Moisés as instruções, dizendo para Moisés: olha, Moisés, eu dei sabedoria a Bezaleel e a Oliabe. Você vai fazer com madeira de acácia essa caixa, vai revesti-la de ouro, vai fazer o propiciatório. Cadê a tampa? O propiciatório com 2 querubins que estarão sobre o propiciatório. Ele será completamente de ouro, e através dessa arca estaria ali representada a presença de Deus. Essa arca não era para ser adorada. Essa arca não deveria ser objeto de adoração, de louvor, não. Era a representatividade do Deus invisível que estava ali. Deus se manifestava sobre os querubins. Dentro da arca existia 3 componentes. Estavam ali as 2 tábuas da lei, representando a palavra de Deus, representando que Deus, Ele tem o seu conselho. Ali é um manual, a Bíblia. Não é um livro comum qualquer, não. A Bíblia é um manual de Deus para a tua vida. Todo produto que é produzido pelos homens vem com um manual de como você vai fazer a utilização. E a Bíblia é o livro de Deus, que você vai seguir as instruções de como você vai viver aqui na terra, para ir morar com Ele um dia no céu. Ali está a vara de Arão. Não sei se você conhece a história, mas quando foi questionada a autoridade de Arão, irmão de Moisés, foi colocadas as varas, pedaços de madeira, galhos. E Deus fez em meio àqueles galhos, todos eles já mortos, sem vida alguma, que a vara de Arão florescesse, para Deus mostrar ali que Ele havia escolhido Arão para o ministério do sumo sacerdócio. E ali havia também o pote de maná. Durante 40 anos, a nação de Israel foi alimentada por Deus através do maná. E Deus ordenou que um pote de ouro fosse feito, e uma porção de maná foi colocada, e foram depositados esses 3 itens dentro da arca. E essa arca, ela era colocada no lugar santo dos santos do tabernáculo. Ali, apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava esse recinto, lugar santíssimo, para lhe oferecer a Deus o sacrifício, apresentar o pecado do povo,
E era chamado o dia da expiação, onde se recebia o perdão de todo o povo. Um homem, uma vez por ano, poderia adentrar e ter contato com essa arca. Era o símbolo da presença de Deus. Era a maneira que Deus esteve ali para revelar para o povo de Israel a sua presença. Queridos, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Deus quer ministrar ao teu coração nessa noite. Hoje nós não temos mais arca. Aquilo que simbolizava a presença de Deus entre os homens há 3.000 anos atrás extinguiu-se, deixou de existir. Era um simbolismo. Hoje nós temos a presença do Deus Emanuel. O que é Deus Emanuel? Emanuel significa Deus conosco. O Filho de Deus, o Jesus, o Eterno, se tornou homem, viveu entre nós. Ele morreu, mas ressuscitou. E Ele está vivo pelo século do século. E Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele edificou a igreja, e hoje nós somos igreja por causa do Deus Emanuel, que andou entre nós. E é por meio dele que nós vivemos. É por meio dele que nós temos uma novidade de vida. A trajetória da arca, que eu quero aqui pontuar, irmãos, no texto que nós lemos. A arca da aliança, durante os 40 anos percorreram ali o deserto. Quando Josué chegou ali para assumir o posto de Moisés, tinha que atravessar o rio Jordão. Lá estava a arca da aliança à frente, e as águas do rio foram abertas. Quando eles foram vencer a primeira cidade, lá estava a arca da aliança à frente, e eles rodearam durante 6 dias, 7 vezes. E no último dia rodeou 7 vezes. E aí então os muros de Jericó caíram, e lá estava a arca da aliança na frente do povo, representando a presença de Deus. Durante todo o período dos juízes, a arca ficou em Siló. E vemos então, irmãos, quando Eli, o penúltimo juiz de Israel, em 1 Samuel capítulo 4, vamos encontrar ali algo que move-se mediante uma tragédia. Porque eles perderam o entendimento sobre a presença de Deus. Eli era um homem sacerdote, exercitava os trabalhos do templo. Todavia, Hofni e Finéias, os seus filhos, e estavam ali convivendo na tenda da congregação, lidando com a presença de Deus, oferecendo sacrifícios ao Senhor. Todavia, porém, eles não temeram a Deus, começaram a viver uma vida de pecado, mas não aconteceu nada. Pecou hoje, pecou amanhã, erra hoje, erra amanhã, não aconteceu nada. E aí há o grande logro engano, irmãos, que eles achavam: Deus não se importa, eu posso fazer o que eu quero, eu posso viver do meu jeito, da minha maneira, não acontece nada. Não acontece. Ei, calma lá. Há um Deus no céu que tudo vê, que tudo pode. E eu queria te advertir nessa noite: o fato de Deus não gerar uma punição imediata não significa dizer que Ele concorda com o teu erro, que Ele diz que está tudo certo na tua vida. Pelo contrário, querido, eu quero dizer para você que o fato de Deus não agir com juízo imediato significa misericórdia. O ato da misericórdia de Deus é que Ele te dá um tempo para você refletir, para você repensar, para você se arrepender. Infelizmente, Hofni e Finéias não teve arrependimento. E Deus então decretou sua sentença de morte para eles. Quando os filisteus formaram guerra contra Israel, saiu então o exército de Israel para a batalha. Perderam, eles estavam perdendo a guerra. E aí Hofni e Finéias tiveram uma esplendorosa ideia: vamos buscar a arca, porque a arca é símbolo da presença de Deus. Vamos trazer a arca, porque a arca vai resolver. E a arca foi buscada. Quando a arca chega, lá no meio da guerra, Israel jubila. A Bíblia diz que a terra treme diante de tanto júbilo que a nação de Israel tem.
mas um júbilo que se tornou em cinza. Por quê? Porque Israel perdeu. A arca foi tomada, foi roubada, foi levada pelos filisteus. E durante 7 meses essa arca ficou lá no meio dos pagãos, dos ímpios. Escuta, Hofni e Finéias morre. Há uma grande tragédia que ocorre em Israel. Mas a pergunta que eu faço para você é: por quê? Mas não estava ali a arca de Deus? Não estava ali a arca da presença de Deus? Isso não teria que redundar em vitória? Escuta, Deus não segue com amuletos. Deus vai trabalhar com aquilo que está dentro do teu coração. De nada vale nós vivemos de aparência, irmãos. De nada vale as pessoas olhar para você e dizer que você está jóia, que você está lindo, que você está bonita, que você está maravilhosa, quando Deus está olhando para você e está dizendo: tu estás igual um sepulcro caiado. Por fora está muito bonito, mas por dentro está tudo morto, tudo podre. Ei, querido, Deus, Ele olha para dentro de nós, Ele faz os seus olhares de raio-x e vê aquilo que está dentro de nós. Não adianta nós vivemos de aparência e as pessoas dizem que está jóia. Olha, a tua vida está linda, a tua família está maravilhosa. E Deus está dizendo: está tudo reprovado, corrija certas coisas. Hofni e Finéias não tiveram tempo de se acertar porque não quiseram. Para encurtar, durante 7 meses essa arca vai para os filisteus. E em todas as 5 cidades que passou, sabe o que ocorreu? Simplesmente prejuízo. No território filisteu, essa arca trouxe, primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1, diz que, havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. Verso 1. Não houve um tempo sequer para eles de paz, durante o tempo que a arca esteve ali. Dores, enfermidades, mortes. Sabe por quê, irmãos? Porque ali estava o antro do paganismo. Pegaram a arca, colocaram lá no templo de Dagon, lá em meio aos deuses filisteus, e eles achavam que estava tudo certo. Achava que capturamos o Deus Israel. Nós temos o Deus Israel na nossa mão. E Deus botou a mão dele, sim, aí sim, botou a mão dele ali. E eles começaram a sentir o peso da mão e da presença de Deus. Chega ao ponto deles dizer: não dá mais. Se essa arca ficar entre nós, nós não vamos mais suportar. Por favor, Michel, vamos só retroagir. 1 Samuel, capítulo 5, verso 11. Olha o que diz a palavra. Enviaram, congregaram todos os príncipes. Veja bem, vai fazer a reunião de convocação para quê? Para tratar os problemas internos, não. Vai tratar o problema da presença do Deus de Israel no meio deles. Disseram: enviai a arca de Deus de Israel, torne ela para o seu lugar, para que não mate nem a nós e nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravava ali. Sim, eles estavam aterrorizados, porque a presença de Deus no meio dos filisteus foi terror para eles. Irmãos, eu vejo as pessoas brincando com Deus. Um mundo onde profana, que faz piada de Deus, que faz piada da palavra de Deus. As pessoas perderam o temor a Deus. Os filisteus pagaram de uma maneira muito cara toda essa falta de respeito e de temor a Deus. Eles apelaram para arrancar a presença de Deus dali, porque eles sabiam: se a presença de Deus continuasse no meio deles, eles haveriam de perecer. Os homens acham que pode brincar com Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7 adverte a mim e a você: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. E os filisteus colheram de uma maneira muito amarga. Vamos voltar para 1 Samuel, capítulo 6. Diz a Bíblia que quando eles resolveram devolver a arca, verso 3,
E disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia. Porém, sem falta enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados. Se vos fará saber por que a sua mão não se retira de vós. Eles são ímpios, são pagãos. Então dizendo: não, nós vamos devolver a arca e vão enviar uma oferta. Nós vamos ver se Deus aplaca a ira. Porque nós erramos, nós falhamos. Irmãos, a primeira mensagem pregada pelo profeta que quebrou os 400 anos de silêncio foi João Batista dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de Jesus foi essa: arrependei-vos porque o reino dos céus é chegado. A nossa geração precisa ouvir essa palavra: arrependei-vos. Se nós não nos arrependermos, os nossos pecados não têm cura para o nosso coração, não terá eternidade com Deus se não houver arrependimento. Queridos, o fato de Deus não te punir, o fato de Deus não te dar algo que aparentemente diga: olha, ele está discordando, não significa dizer que está tudo bem entre você e ele. Arrependimento é mudança de vida. Tem que mexer aqui dentro, irmãos. Tem que mexer dentro do nosso coração. Não dá para fingir com Deus. Nós podemos fingir com as pessoas. Já viu a expressão brasileira? As lágrimas de crocodilo. Isso para Deus não funciona. Chegou um momento quando a nação de Israel estava vivendo esses falsos arrependimentos. Acho que é Joel 1,13. Não sei se seria. Olha lá para ver. Sim. Bota o 14. Santificai um jejum. Ainda não é isso. Depois você vai procurar para mim. Quando ele diz: rasgai o vosso coração. Eu acho que é 2,13, não sei, não lembro agora. Procure e ache para mim. Presta atenção. É isso mesmo, 2,13. Agora volta o 12. O que está acontecendo? Deus está dizendo para o povo: olha, cansei. Para de show, para de teatro. Assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso, com jejuns, com choro e com pranto. Escuta, Deus está dizendo: não faça teatro comigo. Vamos fazer o seguinte: rasga o vosso coração. Eu não quero veste rasgada, porque vocês estão fazendo teatro. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, grande benignidade e se arrepende do mal. Mas tem que rasgar o coração, irmão. Tem que mudar aqui dentro. Não adianta fazer apenas as trocas externas. Não adianta viver do faz-me conta. Eu acho que a pior tragédia que existe é quando nós enganamos a nós mesmos. Quando nós estamos tentando dizer para nós mesmos, sabemos que não está bem, e diz: está tudo bem, está tudo bem. Como assim está tudo bem, querido? Como é que você consegue colocar sua cabeça no travesseiro se você não tem certeza da sua salvação? Se você não tem certeza de vida eterna? Escuta uma coisa muito séria: muitas pessoas que botaram a sua cabeça no travesseiro, que não abriram os olhos aqui na terra, quando elas despertaram, já estavam lá dentro do inferno. E eu te digo, não tem mais o que fazer quando alguém ele parte para a eternidade sem ter corrigido o coração. A esse só resta o desespero, o choro e o lamento eterno. Porque não tem mais jeito. Não tem mais o que se fazer. Vamos voltar para a palavra. Quando... Bota aí, 1 Samuel 6:13. Os filisteus devolvem a arca. E a Bíblia diz que quando a arca chega em Bet-Semes, eles estavam fazendo a cega do trigo. E quando eles levantaram os olhos, eles viram a arca. Quando eles viram a arca, aí houve uma grande alegria. Vira o outro. O 14. O carro ele veio, parou ali. E o que eles fizeram? Eles fenderam, pegaram a madeira do carro para fazer o fogo. Pegaram as vacas para oferecer os sacrifícios. Vira o 15. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava com ela, em que estavam os objetos de ouro. Isso aí são as ofertas que os filisteus tinham dado. E puseram sobre grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos, sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. Deixa eu dizer para você, que alegria, que gozo aquele povo. Bet-Semes
Primeiro, os filisteus. O terror na terra deles pela presença de Deus. Agora, o povo de Bet-Semes. Está todo mundo feliz. Que júbilo. Lá estão oferecendo sacrifício. Que glória, que aleluia. Avivamento. Que pena. Que pena. Que pena que o avivamento foi muito transitório. Foi muito momentâneo, foi muito passageiro. Eu me preocupo muito, irmãos, com a nossa geração século 21, que parece que não conhece Deus. A nossa geração está conhecendo muita coisa voltada para a internet, a inteligência artificial. Ei, esse conhecimento de Deus não vale, você corre risco, porque você passa a ter um conhecimento muito superficial de Deus. Esse povo de Bet-Semes está feliz, está alegre, mas vão cometer algo terrível. Eles vão tomar atitudes que custou caro para esse local. A Bíblia diz no verso 19. Eu disse que tem culto, tem sacrifício, está todo mundo feliz, mas olha o 19. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes. Mas feriu por quê? Porque ofereceu holocausto? Feriu porque fez sacrifício? Feriu porque estava cultuando? Não, irmãos, não. Feriu porque profanaram o sagrado. Feriu porque, olha, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu por quanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Talvez você possa dizer, pastor, mas a palavra está sendo tão dura. Não, querido, eu amo você. Deus ama você. E Deus não quer que você engane o teu coração. Não vale você andar por caminhos pela qual são desconhecidos. Deus hoje quer jorrar luz. Ele quer jogar luz no teu caminho e te mostrar. Cuidado onde você está pisando. Olha para onde você está andando. Olha onde você está colocando teus pés. Para onde você está indo. Por isso diz a própria palavra no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra é a luz para o meu caminho. Ela me mostra onde eu estou pisando e tu me mostra para onde eu estou indo. Esse é o meu papel pastoral, de te advertir, te orientar. Não adianta eu te dar tapinha nas costas e dizer que está tudo bem, que está tudo ok. Quando Deus está gritando lá de cima, dizendo conserta, corrige, vai, muda de vida. E infelizmente, voltemos para lá. Tem morte. Queridos, presta atenção. Por favor. Nós estamos falando da presença de Deus. A presença de Deus entre os filisteus gerou dor e morte. A presença de Deus em Bet-Semes traz alegria, mas está terminando com a moral. Ao final, o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. A presença de Deus entre eles ali trouxe um grande estrago para eles. No capítulo 7 de 1 Samuel, no verso 1, diz que então vieram os homens de Quiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Então os homens de Bet-Semes, eles entendem, não, a arca não dá aqui, não dá para ficar aqui, porque já gerou estrago, nós não sabemos lidar com isso. Então, leva-se a arca agora para a casa de Abinadab. Eu digo que aqui eu começo agora a caminhar, estamos fazendo um contexto, para você entender qual é o peso da presença de Deus, que tem que trazer temor a nós, irmãos. Nós estamos lidando com um Deus que é santo, que é puro, que é perfeito, um Deus que nos ama com muito amor, mas você não pode esquecer que Ele é Deus. Algo que eu e você precisamos levar muito a sério. Deus não é nosso coleguinha de classe, não. Deus não é seu amigo de trabalho, onde você faz piada, brincadeira e lida como se não tem consequências. Não, Deus continua sendo Deus absoluto e precisa de reverência quando nós chegamos na presença dEle. Precisamos aprender a reverenciar o Senhor e sermos reverentes ao nos apresentar diante dEle. Então a arca é levada para a casa de Abinadab. E na casa de Abinadab, essa arca, ela fica durante um longo período. Bota o verso 2. E sucedeu que, naquele dia, a arca ficou em Quiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. 20 anos. Essa arca vai ficar na casa desse homem. Não é levada para culto. Não é levada para os levitas, os sacerdotes. Simplesmente é deixada à parte, à margem. Ei, queridos, isso não é diferente nos nossos dias. Existem pessoas que não têm 20, não têm 30, têm 40. Tem famílias que já abandonaram Deus há tanto tempo e não sentem falta de Deus.
Essa é a pior tragédia. Você não precisa responder para mim, responda para si próprio. Como está a sua vida com o Senhor? Como é que está seu tempo de oração? Porque as coisas começam assim, irmãos. Não, hoje eu estou cansado, amanhã eu oro, amanhã eu leio a palavra. Essa semana não deu, semana que vem eu faço, um mês que vem eu faço. E isso vai caindo no esquecimento. Foi isso que ocorreu. Deixaram para depois. E isso correu para 20 anos. Ficou ali na casa de Abinadab. E quando o profeta Samuel ele assume, a arca permanece lá. Diz a Bíblia que Samuel ele percorria todo o território de Israel como profeta de Deus. Mas a arca ficou ali quietinha. E eu trago aqui, irmãos, uma reflexão para o seu coração. Quanto tempo faz que a tua família não tem arca na tua casa? Que a presença de Deus não está aí em você? Que você não carrega ela, que você não leva ela? Você sabe onde ela está, mas se você não busca, você não se alimenta, você não tem esse relacionamento com o Senhor. Durante 20 anos fica lá. Lembre-se, eu disse que Eli, no tempo de Eli ainda, a arca foi levada, ficou 7 meses com os filisteus. Então, menos de um ano ficou lá. Ela regressa, volta para o território de Israel. Tem 20 anos que está ali na casa de Abinadab. Então, Saul assume o reino. Quanto tempo reinou Saul, irmãos? 40 anos, 4 décadas. E sabe o que ocorre com Saul? Só teve um momento que ele procurou a arca. Escuta, 40 anos reinando. Um homem que não tinha sangue azul. Um homem que não tinha direito ao trono. O próprio Deus diz: eu te levantei, eu te dei o trono, Saul. Mas ele não honra a Deus. Ele não procura a Deus. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 14, no verso 18, diz assim. Não, primeiro livro de Samuel, 14, no verso 18. Então Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus. Por quê? Havia uma iminência de guerra. Os filisteus estavam ali. E aí então Saul diz: traz a arca. Mas só lembrou de Deus na hora da guerra. Na hora que a coisa pegou. Na hora que a coisa está no sufoco. Aí ele faz o quê? Vai lá, traz a arca. Porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. Já não estava mais nos filisteus. Estava ali no território, mas ele nunca buscou. Ele nunca prestou culto, nunca ofereceu o sacrifício com a arca. Mas ele manda buscar. Aí você vai dizer: tá vendo, pastor? Mas ele buscou. Buscou? Vira 19. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito, se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: retira tua mão. Sabe o que ele está dizendo? Não vai dar tempo. Deixa a arca para outro dia. Deixa a arca para outro momento. Ei, irmãos, meu coração está aqui queimando. E eu preciso falar com você. Mesmo que você saia daqui chateado comigo. Mas se você ouvir a palavra de Deus e você mudar teu coração para mim, eu me dou por satisfeito. Escuta uma coisa. Saul, ele viu que a tragédia estava ali. Aí ele vai recorrer a Deus. Mas ele considera que não dá tempo. Eu vou resolver do meu jeito, da minha maneira, da minha forma. E ele deixa a arca de lado. Existem muitas pessoas que estão deixando Deus para segundo plano. Eu estou sendo muito legal contigo. Tem pessoas que estão botando Deus no último papel da lista. Se der tempo, se sobrar, aí eu vou. Cuidado. Porque esse homem que teve 40 anos para buscar a Deus. Pena que eu não tenho tempo, mas eu tenho uma mensagem gravada lá no YouTube que você pode procurar. Como é que Deus tratou Saul? Esse homem que teve 40 anos para buscar a Deus, quando ele resolveu buscar a Deus, sabe como é que a Bíblia diz? Deus não respondeu ele nem por profeta, nem por Urim, nem por Tumim. Eu sei que isso assusta muitas pessoas, mas quando Deus se calou para esse homem que não quis buscar a ele, ninguém reverteu o céu. Morreu sem falar com Deus e sem Deus falar com ele. E sabe como é que termina a vida de Saul? Ele vai consultar uma feiticeira. Porque durante toda a sua vida rejeitou a Deus. E no final, cumpriu-se exatamente aquilo que Isaías 5,5
E verso 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quando ele foi invocar, Deus já estava longe, soltou a corda e disse: tá bom, quer tocar a tua vida? Toca do teu jeito então. E o fim de Saul é drástico, é dramático, é horroroso. Sim, não é uma mensagem comum de se pregar nos púlpitos, mas eu não posso te enganar, eu não posso dizer para você que as coisas funcionam de maneira diferente. Deus, Ele é Senhor absoluto. E tudo que nós recebemos é por intermédio dessa coisa chamada graça. É por graça que eu e você estamos aqui. É por graça que somos perdoados. É por graça que temos acesso aos céus. Saul perde a oportunidade durante 40 anos de buscar ao Senhor, mas ele não buscou. E aí então vem Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E aí nós nos colocamos agora aqui dentro desse contexto aqui de Davi. Michel, vamos para 1 Crônicas, capítulo 13. Versículo 1. Davi reinou durante 7 anos e meio em Hebrom. 7 anos ele reinou em Hebrom. E aí, ele agora recebe então o governo total, pleno, de todo Israel. Aconjuntado. Ele foi reinar não só em Judá, mas em todo Israel. E ele, primeira atitude dele, quando ele assume o trono geral, é conquistar Jerusalém. Ele conquista Jerusalém. Segunda ação de Davi, tem que buscar a arca. Sim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas hoje nós temos lições para aprender com Davi. Mas não lições daquilo que ele fez de certo, mas aprender também com os erros de Davi. Diz a Bíblia que Davi tomou o conselho com os capitães, dos milhares, das centenas, com todos os líderes. Disse Davi a toda a congregação, ele faz uma convocação. E ele diz: se bem vos parece. Já começou mal. Aqui já começa tudo errado, irmãos. Se bem vos parece. Eu, como pastor, eu não posso dizer: olha, irmãos, se vocês acham bem. Não. Não importa se você acha bem ou você acha mal. Você tem que seguir a palavra, querido. Você gostando ou não gostando, só tem uma regra para a igreja: é a palavra. Mas Davi, ele começa seu discurso: olha, se bem vos parece, se isso vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus rebaldes para que se reúnam conosco. Vira o 3. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Davi está dizendo, já passou 40 anos. Passou o ministério de Samuel inteiro. E ninguém buscou a arca. Eu quero lá buscá-la. Eu quero trazê-la. E aqui é onde eu disse, irmãos, nós vamos aprender com alguns erros. Erros em que pela qual Davi cometeu. Primeira coisa, quando a gente volta para o verso 2, Davi não consultou Deus. Ele não consultou o Senhor. Davi, quando ele sempre foi um homem que buscou a resposta de Deus, mas nesse quesito não. Se bem vos parece, ele foi dentro daquilo que é o achismo. Eu acho que é bom, eu acho que esse é o caminho, eu acho que a gente precisa. E é o achismo que tem regido muitas igrejas, muitos pastores, muitas pessoas estão definidas pelo achismo. Não é Deus que comanda, não é a palavra que manda. Eu acho que não é pecado, eu acho que eu posso, eu acho que... Cuidado com o achismo. No céu não se entra com achismo. No céu se entra mediante o poder da palavra. E Davi reúne todo mundo. Vamos para o verso 4. Então diz a toda a congregação que se fizesse assim, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Igreja não é uma democracia, irmãos. A igreja, quem comanda a igreja é o cabeça, é Cristo. Não é uma democracia. Vamos aqui pensar e vamos decidir aqui. Como assim? Você vai olhar o texto, você vai ver como é que termina isso aqui. Pareceu reto aos olhos de todo o povo. Parecia que estava tudo certo, estava tudo bem. Então vamos lá, vamos cantar, vamos chamar os músicos, vamos fazer um louvorzão, vamos fazer uma festa enorme. Vira o 5. Convocou, pois, Davi a todo Israel. Chamou todo mundo. Vamos trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Sim, tem uma felicidade. Davi está motivado. Vira o 6. Então Davi com todo Israel subiu.
a Baalá de Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. Até aqui, irmãos, nós vemos aqui todo um montar de alegria, de gozo, de deleite. O coração de Davi está saltitando, está pulando, está tudo maravilhoso. Todavia, bota o verso 7. Levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Queridos, depois eu coloco os textos lá no grupo da igreja, para você acompanhar, porque senão eu não consigo fechar a palavra. Se eu for ler todos os textos que eu tenho aqui, eu não consigo. Mas escuta uma coisa, eu vou dizer para você, com muito temor e tremor. O problema aqui é que Davi, ele vai tomar as medidas e cometer erros. Ele está colocando a arca em cima de um carro novo. Se você olhar o capítulo 6, que nós lemos de 1 Samuel, quem foi que fez isso, pastor? Os filisteus. Os filisteus pegaram um carro novo, colocou a arca, botou sobre as vacas foram embora e levaram. Agora Davi copia os filisteus, faz do mesmo jeito e acha que vai dar certo. Igreja não pode copiar o mundo. Igreja não pode viver segundo o mundo. A igreja tem critério, o critério é Deus. Não é porque funciona no mundo, vai funcionar na igreja. Não dá, irmãos, para você viver uma vida conforme os filisteus fazem. Mesmo que as coisas dê certo para eles, não significa que vai dar certo para você. Essa coisa aqui terminou mal. Sabe por quê? Porque Deus havia determinado que somente os levitas, escuta isso, só os levitas podiam pegar as coisas do tabernáculo, as coisas sagradas. Todavia, a arca da aliança, havia 3 grupos: Gerson, Merari e Coate. Somente do grupo de Coate, os coatitas, que poderiam pegar a arca da aliança. Coloca a arca lá agora. E a arca, para ser conduzida, irmãos, está vendo esses 2 varais? Havia 2 argolas de ouro. Havia uma argola de ouro em cada ponta. Então, 2 de cada lado. Onde era atravessado o varal. Isso tinha que ser colocado nos ombros dos coatitas, para carregarem a arca. Era assim que se levava a arca. Mas isso está lá na lei, como eu disse, já não dá para lermos. Lá em Números capítulo 4, está lá descrito. Agora escuta uma coisa. Davi não fez isso. No capítulo 13, no verso 8, diz que Davi e todo Israel alegravam-se perante o Senhor Deus com todas as suas forças. Está todo mundo cantando, irmão. Tem um louvorzão esplêndido, com cântico, com harpa, saltério, tamborim, símbolo, trombetas. A bateria estava quicando, Sabrina. Sim. Querido, você olha para isso aqui, você está vendo, o louvor está arrebentando. Mas sabe o que Deus faz? Viram? Chegando a ele de Quidom, estendeu a usar a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Os bois tropeçam. O carro novo era novo, mas os bois tropeçaram. Vira o 10. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Como um culto de louvor, de adoração, está tudo lindo, todo mundo está feliz, está louvando com toda a força. Lembrando, quem é Uzá? Uzá é filho de Abinadab. Foi o menino que foi criado com a arca, que viu a arca na casa dele durante 20 anos. Tantos e tantos anos. Mas agora ele estende a mão. Escuta, irmãos. A intenção era boa. O carro balançou, sacudiu, ele colocou a mão para não cair. Só que aí, a boa intenção quebrava a regra de Deus. Ele não era coatita. Ele não podia tocar na arca. De boas intenções, irmãos, desculpa, é um ditado velho, mas é verdadeiro. De boas intenções o inferno está cheio. Não basta ter boa intenção, você tem que seguir o padrão de Deus. Eu fiz com a melhor das intenções, sim, mas se não foi do jeito de Deus, vai acontecer igual Uzá.
E Uzá morre ali. E como é que isso fica? Vira 11. Verso 11. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto uma brecha em Uzá. Por isso chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Toda a alegria e gozo se transforma numa grande tristeza. Davi agora está cabisbaixo, está chorando. A festa se transforma em luto. A alegria é deixada de lado, por quê? Porque agora tem um morto, tem um velório. O culto se transforma em um grande velório. Já não tem mais a alegria, porque as coisas já não fluem bem. Uzá, ele toca na arca, ele quebra o princípio e por isso agora tem uma crise instaurada. A todos os pais aqui presentes, aos que nos assistem através das redes sociais, em nome de Jesus, ensina a criança, ensina o menino, ensina a menina o caminho que deve andar. Não esqueça que o temor de Deus tem que ser ensinado. Infelizmente, Uzá conviveu com a arca, mas não foi ensinado sobre isso. Ou se foi ensinado, esqueceu. Ou se foi ensinado, tomou o caminho errado. O grande problema é que os pais não têm ensinado os seus filhos sobre o temor a Deus, sobre o princípio do temor ao Senhor. E por isso, as nossas crianças correm risco de não terem temor a Deus nos seus corações. Pela falta de ensino, pela falta de instrução, pela falta de orientação. Nós devemos sempre estar instruindo, orientando. Trazer para eles a questão do sagrado. Não deixar e não permitir que eles brinquem com aquilo que é sagrado. Brincar com as coisas de Deus de maneira profana. Não permita isso. E não transforme o teu lar em um local onde Deus é ironizado, piadas são contadas sobre Deus. Proteja os teus filhos. Leve eles a temerem ao Senhor, a ter respeito por Deus. Porque Uzá foi alguém que conviveu com a presença de Deus, mas a presença de Deus não transformou o seu coração e ele termina de maneira trágica. Um culto que deveria ser um momento de júbilo, de louvor e de adoração, se transforma então em uma grande frustração. Quando, em 2 Samuel capítulo 6, descreve esse mesmo momento, diz a Bíblia no verso 9, que Davi temeu o Senhor naquele dia. E ele pergunta, como virá a mim a arca do Senhor? Davi ficou com medo. Já não tem mais alegria, não tem gozo. Davi está decepcionado, está frustrado. Ele queria tanto a presença de Deus, mas agora ele enxerga que a presença de Deus envolve também responsabilidade. Tem que envolver os princípios da obediência ao Senhor. E então o que ele faz? Ele desiste. Verso 10. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Que sério isso, tá? Não dá para levar. Vou deixar aqui. E diz a Bíblia que Davi fez levar então a arca até a casa de Obed-edom, o giteu. Ele deixou para trás o projeto. Quantos crentes que já se decepcionaram com Deus? Quantos crentes que já largaram a presença de Deus? Não vou mais. Deus não me respondeu. Deus não fez como eu queria. Eu estava tão alegre, eu estava tão feliz. E alguém fez, e fez, e fez. E por isso deixa a arca para trás e volta para Jerusalém sem arca. Imagine, Davi saiu, convocou o povo todo. Fez a maior mega festa, não sei o que e tal. E volta para casa sem a presença de Deus. Quantas pessoas que tiveram tantos planos, saíram do Brasil dizendo, vou arrebentar em Portugal. Quando eu chegar na Europa lá, eu vou servir, vou ganhar alma, vou viver. Viver o quê? O que você está vivendo? Davi volta para casa, sem a presença de Deus, sem a arca de Deus, frustrado, decepcionado. Mas a arca fica na casa de Obed-edom. E aí, na casa de Obed-edom, nós temos uma lição diferente, irmãos. Eu comecei dizendo aqui, resumindo um pouco da história, nos filisteus, lá teve morte, e eles quase que expurgaram e lançaram fora a arca. Quando chega em Bet-Semes, tem alegria, mas também tem morte, e eles vão lançar fora em Bet-Semes. A arca vai para a casa de Abinadab e fica lá. Nada acontece.
Saul não se preocupa em ter a arca. E quando vai buscar a Deus, é tarde demais. Davi, ele vai buscar a arca, mas todavia, a tragédia chega na casa dele. Mas agora Obed-Edom, esse homem simples, sim, ele era um levita. E quando eu observo o que as pessoas dizem sobre Obed-Edom, eu fico assustado até. Porque falam-se tantas coisas, irmãos, que a Bíblia não diz. Fique com a Bíblia, fique com a palavra. E eu fiz questão de imprimir o que Flávio Josefo diz. Irmãos, nem tudo que reluz é ouro. Está virando moda as pessoas darem informações, cita fonte errada. Eu vi, quando estava pesquisando, muitas pessoas diziam, mas que Flávio Josefo diz que Obed-Edom era o quê, irmãos? É só isso aqui. O livro de Flávio Josefo são quase 1.500 páginas. Tudo que fala de Obed-Edom é só isso aqui. E diz apenas que ele era um levita, que ele era um porteiro. Mas agora, o que a Bíblia diz sobre Obed-Edom? Vira o 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, Gitou. 3 meses. 3 meses só. Abençoou o Senhor a Obed-Edom em toda a sua casa. Meu Deus! Que diferença de tudo que eu falei até agora, irmãos. Na casa de Obed-Edom, a arca fica e tudo muda. Tem uma alegria, tem uma paz, tem um gozo. As pessoas olham de fora e dizem, tem algo especial na casa de Obed-Edom. A mão de Deus abençoa a casa dele. A presença de Deus traz bênção. Ei, esse Deus que te ama, que quer entrar na tua casa e fazer da tua casa como a casa de Obed-Edom. Deus, ele não traz juízo alheio, não. Ele só traz juízo se o homem viver uma vida de pecado e de engano. Mas quando você entrega teu coração, a tua vida a Jesus, se arrepende dos seus pecados e se predispõe a viver a novidade de vida, ele entra na tua casa, ele muda a tua vida, ele traz a bênção do Senhor sobre ti. Vira o 12. Então foram avisar a Davi. Davi, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. Escuta. E tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Quando eu olho e observo esse detalhe, essa maneira em que pela qual Deus trata a casa de Obed-Edom. Michel, para não perder o costume, só muda para mim, coloca a revista corrigida. A revista corrigida traz um detalhe a mais, porque diz assim: avisaram a Davi dizendo, abençoa o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Deus, por amor à sua presença, abençoou a casa de Obed-Edom, abençoou sua família, abençoou tudo quanto ele tinha. Tudo quanto ele tinha, proporcionou a bênção de Deus. Queridos, esse homem, Obed-Edom, ele vivenciou a glória da presença do Senhor. Sua família, seus filhos, sua esposa, seus negócios, era visível. Não foi ele que saiu contando para a vizinhança, dizendo, olha, a arca está lá em casa. Não, ele não precisou dizer para ninguém. Foram as pessoas que foram avisar Davi, dizendo, olha Davi, a arca que você deixou na casa de Obed-Edom está surtindo efeito, está fazendo coisas. E aí então, diz a Bíblia, que Davi, ele foi então buscar a arca de Deus. Foi preciso um homem, para ter uma experiência com Deus, para marcar a sua casa, a sua família, para que o coração de Davi mudasse, para que ele desejasse então mudar o seu coração. 3 meses de frustração Davi viveu. 3 meses ele esteve no palácio, se condoendo, se corroendo. Onde eu errei? O que eu falei? Por quê? Por que, Deus? Como assim? Não deveria ter dado tudo certo? Não deveria as coisas terem acontecido? Sim, irmãos, deveria ter acontecido. Só que não aconteceu, porque Davi fez tudo errado. Agora, e se fizer certo, pastor? Se coloca de pé, que você vai ver. Bota o verso 13 para nós.
Quando Davi foi buscar, diz a Bíblia, olha, e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, aí sim, trouxeram os coatitas, colocaram nos ombros deles, e dava, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. Sacrificava eles boi, carneiros cevados. Dava mais 6 passos. Foi dessa forma. Não tinha pressa. O importante era chegar lá com a presença de Deus, vivenciando a glória do Senhor. Sim, tinha júbilo, tinha alegria. Diz a Bíblia que Davi, ele se alegra. Bota o verso 14. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Verso 15. E assim subindo, levaram Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Escuta uma coisa, é só fazer o certo, irmão. É só fazer o certo. A presença de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa. Ministério de louvor. É só fazer o certo. Deus hoje está dizendo para você, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer trazer a bênção para a tua casa. Não, aquela maldição dos filisteus não é para você. O que aconteceu em Bet-Semes não é para a tua vida. Aquilo que Saul viveu não é para você. Deus tem a bênção de Obed-Edom para a tua vida. Deus tem a bênção de Obed-Edom para a tua casa, para o teu lar. Mas para isso você precisa fazer de maneira certa. Davi, então, quando ele corrige o coração, quando ele vai voltar para Jerusalém, agora tem festa. Agora já não tem mais morte. Agora já não tem mais essa aflição. Por quê? Porque fez as coisas do jeito de Deus. Hoje Deus está dizendo para você, corrija teu coração. Vamos fazer de maneira certa. Há um chamado de Deus hoje. Eu queria pedir à igreja para fechar seus olhos. Eu queria perguntar se tem alguém que está afastado do Evangelho. Se adentrou essas portas alguém que ainda não entregou a vida para Jesus. Hoje Deus está te chamando para você aceitar a Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Você confessar os seus pecados e Ele vai lhe dar o perdão que você precisa, necessita para adentrar os céus. E também quero estender o convite para você. Você que está afastado do Evangelho, afastado da presença de Deus.